Achei que exportar não era pra mim. Pensei que ia ser um bicho de 7 cabeças. Meu sonho agora está em todo mundo. A ajuda da Apex fez com que minha empresa alcançasse o patamar mundial. Eu nunca pensei que teria meus produtos consumidos no mundo inteiro. Foi bem mais fácil contando com todo o apoio da Apex. Se não fosse a Apex, Graças à Apex. Agora minha empresa está no mundo. na Apex você pode. Tá começando mais um Apex Pod, o podcast da Apex Brasil. Para quem produz aqui e quer ganhar o mundo. Olá, está começando agora mais um episódio do Apex Pod, o podcast da Apex Brasil, para você empreendedor, você empreendedora que está querendo começar a exportar os seus produtos para o mundo ou aprimorar suas vendas para o exterior. Eu sou Arão Prado e mais uma vez tenho a brilhante companhia da minha amiga Débora Fortuna. Olá, Débora. Oi, Arão. Oi, ouvintes. Bonitinho, gostei. Oi, Arão. Oi, ouvintes. Ficou fofo, né? Ficou fofo, ficou muito fofo. Débora, a gente chegou ao nosso 6º episódio e a essa altura, você que é nosso ouvinte, empreendedor, empreendedora, certamente já entendeu que exportar é bem mais simples do que você imagina. E a Apex Brasil tem uma série de programas e projetos que te ajudam a encarar e a mergulhar de vez nessa empreitada. E é isso, Arão, mas eu sei também que muitas vezes pode rolar uma dúvida sobre qual é o melhor país para exportar, quais são as oportunidades que existem em cada país, porque é claro, para você começar a exportar ou então aprimorar sua jornada exportadora, né, é fundamental saber as particularidades de cada país. Então, saber como é negociar, por exemplo, com o Japão, que é bem diferente de negociar com os Estados Unidos ou com a África do Sul e por aí vai. E a gente já falou bastante aqui, né, no Apex Pod sobre essa necessidade de entender quem é o seu comprador. E hoje nós vamos abordar aqui a importância de estar também atento às oportunidades de exportação para os países, até porque pode ter uma oportunidade excelente aí para você, empreendedor que nos ouve e não sabe ainda. É isso, e tem que ficar muito ligado, Débora, amigos ouvintes, ficar esperto. Uma forma de fazer isso é ficar por dentro dessas coisas, dessas oportunidades. E para isso é só seguir o trabalho da Apex Brasil. Exatamente. Hoje, então, a gente vai falar de um trabalho da Apex muito interessante, que é o estudo que a agência realizou para auxiliar os empresários brasileiros e que mostra as oportunidades de exportação para as maiores economias do mundo. Isso mesmo, nesse episódio nós vamos falar de uma letra e um número que certamente você tem visto bastante nos noticiários, o G20, e vamos abordar aqui como esse tema impacta você, exportador. Então, fica com a gente. Quem exporta faz história. E a gente conta pra você. Criado em 1999, o G20 é um grupo que reúne os países com as principais economias do mundo. Olha, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, além da União Africana e da União Europeia. Cansei, Débora Fortuna. Um time de peso, né, também. Time de peso, muita gente aí. Muita gente. E os representantes desses países que formam o G20 se encontram todo ano para discutir iniciativas políticas, econômicas e sociais. O grupo tem um papel fundamental na formação da agenda de governança global para um futuro mais equitativo e sustentável. Até porque a gente sabe que o mundo, de uma forma geral, vem enfrentando muitas crises. E as discussões para encontrar uma solução passam por essa cooperação internacional. O G20 entende que juntos somos mais fortes. Então esse grupo de países discute os desafios importantes que a humanidade enfrenta, como a fome, a pobreza, conflitos armados, volatilidade no preço dos alimentos e da energia, inflação, taxas de juros e, claro, a crise climática. E nesse momento o Brasil tem um papel fundamental dentro desse grupo. Então, desde dezembro de 2023, é o Brasil que está presidindo o G20. E essa liderança acaba só em novembro de 2024. Então, por isso, as discussões estão bem altas por aqui. E como líder do grupo, o Brasil colocou a desigualdade no centro da agenda do G20, sob o mote Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. As prioridades propostas pelo nosso país durante a presidência do G20 são inclusão social, combate à fome e à pobreza, transições energéticas e promoção do desenvolvimento sustentável em suas dimensões
econômica, social e ambiental. E também a reforma das instituições de governança no âmbito global. Bom, e agora que também a gente já falou do que se trata o G20, você ouvinte pode estar se perguntando e qual é a importância desse grupo para os empresários para exportação, afinal de contas? Bem, é que além desses pontos que a gente citou aqui sobre o desenvolvimento sustentável e combate às desigualdades, tem outra relação bem importante. Dentre as principais economias do mundo que compõem o grupo, muitos deles são parceiros comerciais do Brasil. Inclusive, já ouvimos aqui várias histórias nesse podcast de exportadores que venderam para esses países que fazem parte do G20. Para começar, Débora e amigos ouvintes, entre os parceiros comerciais do Brasil no G20 está a China, né? Se destaca simplesmente como o maior destino das exportações brasileiras, com participação de 23,4% só em 2023, para você ter uma ideia. E quando a gente fala de balança comercial, o Brasil com o G20 teve um saldo de 44,7 bilhões de dólares em 2023, um superávit recorde. E o papel da Apex Brasil nisso tudo é que a agência identificou 9.413 oportunidades de exportações brasileiras para países do G20. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Para a Argentina, foram identificadas 2.068 oportunidades comerciais. Para os Estados Unidos, 971. África do Sul, 582. Além disso, a Apex Brasil tem 48 projetos setoriais que priorizam alguns países do G20 em diferentes setores produtivos. E assim, as exportações do Brasil para esses países do G20 consistem principalmente em commodities, com destaque para soja, óleos brutos de petróleo, minério de ferro, milho e carne bovina. Commodities. Mercadorias do setor primário de baixo valor agregado que estão no seu estado bruto ou foram pouco modificadas, produzidas em grandes volumes e destinadas ao comércio exterior. Essas informações todas estão disponíveis no estudo Perfil de Comércio e Investimentos dos países do G20, que a área de inteligência de mercado da Apex Brasil realizou e publicou. E olha, qualquer pessoa, qualquer um, pode acessar através do site da Apex, né, que é o www.apexbrasil.com.br. Confere lá que tem muita informação importante para você que quer saber mais sobre as oportunidades de exportação para os países do G20. E como a gente disse, o G20 também é um espaço para discussão e debate sobre o futuro. Então, por exemplo, quando pensamos em tendência de comércio, não tem como deixar o debate sobre a sustentabilidade de fora. O Igor Celeste, gerente de inteligência de mercados da Apex Brasil, que vai conversar com a gente daqui a pouco, vai falar também sobre esse estudo que a agência publicou sobre o G20. Ele já me adiantou aqui que existem 4 desafios no século XXI: transição climática, mudança tecnológica, equidade social e racial e envelhecimento da população. E o Brasil, como líder do G20, tem um papel fundamental na formação da agenda global para um futuro mais equitativo e sustentável. Agora, vamos contar uma história que tem tudo a ver com esse tema da sustentabilidade e de uma produção e um consumo mais consciente. É a história da empresária Isabel Ribeiro com a Amarjon Biojoias e como ela uniu joias e sustentabilidade para criar produtos únicos que hoje são exportados para vários países, inclusive países que hoje compõem o G20. Quer exportar? Com a Apex, você pode. Uma folha pode virar uma joia? Para Isabel Ribeiro, sim. Uma biojoia é uma joia feita com elementos da natureza. Então, são folhas, flores e sementes que passam por uma técnica que possibilita que elas sejam banhadas no ouro. As biojoias da Isabel nasceram de 2 ideias diferentes que se completaram. Ela queria colocar um novo produto no mercado voltado à área de acessórios femininos, exaltando a flora brasileira e de forma sustentável. Ou seja, transformando a própria natureza em pequenas obras de arte que poderiam ser carregadas em formatos de anéis, brincos, colares, pingentes, pulseiras, braceletes, tudo muito bonito. E assim, a Amarjon Biojoias começou a chamar a atenção no mercado. A primeira folha que foi desenvolvida foi a folha do cerrado. Começamos a produzir e à medida que a técnica foi sendo desenvolvida, novas espécies foram sendo banhadas e novas coleções também foram formadas. O diferencial é que são peças exclusivas, porque na natureza nada se repete. Então, com isso, a cada anel é um anel
mesmo tendo a mesma matéria-prima, tendo o mesmo código, o mesmo valor, ele, na verdade, é diferente do outro. São folhas diferentes. Mas outros fatores preocupavam a Isabel: a fabricação e o consumo. Isso porque, com o mundo sendo transformado pelas mudanças climáticas e a preocupação pelo desenvolvimento aliado à questão ecológica em pleno século XXI, a produção da Isabel também tinha que andar em conjunto com o meio ambiente. Nós temos uma preocupação muito grande com a questão ambiental. Então, as nossas folhas, elas são colhidas apenas num período que não possa agredir o meio ambiente. Nós respeitamos o ciclo da natureza. Então, as folhas do cerrado, por exemplo, elas só podem ser colhidas nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Então, durante todo o restante do ano, elas vão sendo beneficiadas, né? Vão sendo desidratadas, esqueletizadas, mas a colheita só ocorre nesse período para respeitar a natureza e preservar a espécie. E como a maioria das pessoas que empreendem, a Isabel não começou a carreira nessa área, né? Foi a paixão pelos acessórios que a fez mudar de carreira e criar algo que ela pudesse se inspirar todos os dias. É muito bacana isso, né? E com o tempo ela descobriu que esse amor pelas biojoias é universal, ou seja, outras partes do mundo também gostaram bastante da ideia. Nós só trabalhávamos no B2B, então nós só atendíamos clientes de atacado, que estavam localizados em aeroportos brasileiros, em resorts, principalmente em regiões turísticas, em cidades turísticas. E nisso, um brasileiro que mora na Dinamarca, ele encontrou uma das nossas peças numa loja de uma cliente nossa na Bahia. E ele viu a peça, gostou, e ele nos encontrou. E a partir daí ele teve interesse de levar o nosso produto para o exterior, para a Dinamarca. E aí foi feita a nossa primeira exportação, né, para esse cliente. E com esse primeiro interessado e essa primeira exportação, Isabel entendeu a importância de se qualificar para conquistar cada vez mais espaços. Nesse meio tempo, nós vimos que seria importante nós aprendermos mesmo como nós queremos expandir, queremos exportar mais, como fazer isso. Aí surgiu o programa da Apex, que é o PIEX, que deu toda a estrutura, né, toda uma formação, uma capacitação para que nós pudéssemos encontrar novos parceiros, novos clientes no exterior. Aprendemos como fazer uma precificação, né, como ter uma proteção cambial, respeitar a cultura local, né, para o país que está sendo exportado, as adaptações que o produto precisa ter. Então, nós fomos aprendendo como trabalhar com clientes do exterior, como exportar. Com isso, atualmente, nós estamos exportando para 9 países. Então, já temos clientes nos Estados Unidos, no Japão. Então, o PIEX, ele realmente foi um divisor de águas, ele nos abriu portas. Mas quando se fala de exportação, a Isabel é quem dá a dica. É preciso primeiro entender os diferenciais competitivos do seu produto ou serviço, entender também da aceitação do mercado externo e é preciso também pensar no comprador que vai receber o seu produto, entender as regras de cada país e ir atrás principalmente de qualificação para poder compreender e vivenciar todo esse processo. Então, eu acho que a primeira questão é essa, você se preparar em termos do que você vai oferecer e também preparar através do conhecimento. Então, existem várias formas de você ter uma estrutura, né? Então, por exemplo, fazer o PIEX eu acho que é um excelente caminho. É o primeiro caminho, o primeiro passo. Eu acho muito importante participar do PIEX. Entender a cultura também local, né? Se é necessário ou não você fazer adaptações no seu produto ou no seu serviço. Eu acho que caminhando por aí já vai abrir muitos caminhos. E escolher um mercado. Vai ser América do Sul, vai ser América do Norte, Europa. Para qual país você quer começar? Até porque, dependendo do país, tudo pode mudar. Inclusive o seu processo de criação, como aconteceu com ela. O cádmio é um produto que ele barateia o custo do banho de ouro. Só que ele não é aceito em vários mercados internacionais. Então, nós melhoramos a nossa técnica. Nós não aplicamos cádmio, então nós estamos dentro das normas internacionais. Então, isso foi um benefício para o consumidor brasileiro quanto para o consumidor do exterior. Então, isso realmente existe. O níquel causa alergia. Também nós, na nossa técnica, não aplicamos o níquel. As nossas joias são hipoalergênicas. Então, tudo isso agrega valor também ao produto. E com o tempo, a exportação, que parecia algo distante, se tornou
tangível, palpável, uma realidade e o caminho mais fácil também. Hoje, a Amarjon é uma referência na fabricação de biojoias banhadas a ouro no Brasil. Além de distribuir seus produtos nas principais cidades brasileiras, ela também chegou a vários continentes e países, como os Estados Unidos, Canadá, Japão, Dinamarca, França, Itália, Portugal, Nova Zelândia, Polônia, Chile, Guiana Francesa, que eu aprendi a pronunciar graças à minha diretora, a Luísa, e a gente segue por aqui falando o nome de países e valorizando a diversidade brasileira e exaltando o consumo sustentável. E exportar não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Às vezes a gente pensa que sim, mas não. À medida que você entende que você tem um produto de qualidade, um serviço de qualidade e passa a querer adequar, porque também para nós foi muito importante termos clientes do exterior que são muito exigentes, muito mais exigentes do que os clientes do Brasil. E isso pode parecer para alguns que chato, não, é muito pelo contrário. Isso fez com que nós buscássemos nos aperfeiçoar e melhorarmos, não é o nosso produto, não é tipo exportação, porque assim, aquele produto que só tem a qualidade para quem é de fora, mas tudo que nós precisamos melhorar também dentro dos nossos processos internos, eles são utilizados tanto para os clientes do Brasil quanto para os clientes do exterior. Então, nós aprendemos muito também nessa troca, né, com as exportações. Então, isso para nós foi um aprendizado e uma melhoria contínua. Entende? Fala! E você sabe, todo episódio nós recebemos aqui no Apex Pod algum especialista para falar sobre o tema, compartilhar experiências e tirar todas as suas dúvidas. E hoje nós recebemos o gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil, Igor Celeste. Igor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Débora. Olá, tudo bem? Igor, gostaria de começar pedindo para o senhor explicar para a gente a importância do comércio com o G20 para o Brasil hoje. Hoje a gente tem, primeiro, uma perspectiva de tamanho, né? Os membros do G20, eles representam cerca de 85% do PIB mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de 2/3 da população global. Então, se a gente não inclui os blocos regionais que também compõem o G20, como a União Europeia e a União Africana, os 19 países que fazem parte do grupo, eles são responsáveis por mais de 78% do PIB e quase 60% da população. E inclui os principais mercados consumidores do mundo, né, com um consumo total de 60 trilhões de dólares. Então, a participação do Brasil no G20, o fato de a gente estar sediando e liderando o G20 é muito importante, tendo em vista que o G20 vai reunir grandes parceiros comerciais do Brasil, incluindo China, Estados Unidos e Argentina. Em 2023, por exemplo, o Brasil ele foi o 22º destino das exportações desses países e o 7º principal fornecedor desse recorte geográfico. E quais são os desafios dessa relação? O G20 ele é um grupo muito diverso, com diferentes taxas de crescimento econômico, né? Alguns desafios que a gente tem, questão, por exemplo, do crescimento mais limitado que a gente tem visto na China, as perspectivas econômicas voláteis, por exemplo, da Rússia, né, por conta do conflito com a Ucrânia, as repercussões dos ataques no Mar Vermelho, que estão encarecendo o frete e podem afetar o comércio exterior de países como Índia, Arábia Saudita, bem como da União Europeia. Então, assim, o grupo como um todo ele é muito diverso e ele enfrenta diferentes desafios do ponto de vista de comércio e investimentos. Hoje, as exportações brasileiras para esse grupo ainda estão muito intensivas em commodities ou em bens de menor valor agregado. Então, a gente tem uma oportunidade, uma necessidade de diversificar a nossa pauta exportadora para trazer mais produtos e serviços de maior valor agregado para esses mercados. E também tem uma grande variação de questão de acesso a esses mercados. Esse é um grande desafio, porque a rede de acordos comerciais do Brasil ainda é muito restrita. A gente inclui, por exemplo, o acordo com o Mercosul, que abrange a Argentina, o acordo com o México, um acordo com a SACU, que inclui a África do Sul, e um acordo com a Índia ainda muito recortado em tarifas preferenciais. Então, a gente precisa expandir a presença com acordos comerciais com esses mercados. Praticamente 50% de tudo o que o G20 compra do mundo vem de países com acordos comerciais. E o Brasil precisa estar mais presente nesse sentido. E o G20 é um espaço para debates, né, sobre o futuro do comércio e dos investimentos globais. Você poderia fazer uma avaliação das grandes tendências atuais de comércio e investimentos?
Essa pergunta é muito relevante, Débora, porque a gente hoje tem 4 desafios grandes no século XXI, né, que são mais ou menos conhecidos por todos. O primeiro é a transição climática, o crescimento da temperatura no mundo, o que gera o imperativo da sustentabilidade, que é relevante. O segundo é uma mudança tecnológica muito grande, com o imperativo da digitalização. A gente tem tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, que tem impacto sobre a economia e sobre a sociedade como um todo. A tensão entre os países e as tensões geopolíticas que permeiam o nosso cotidiano hoje. Vide, por exemplo, o conflito entre Rússia e Ucrânia, entre outros conflitos que a gente está vendo, os conflitos em Israel, por exemplo, entre outros. E o imperativo demográfico, né? A gente busca cada vez mais a equidade social. Alguns grupos do G20, inclusive, discutem com bastante seriedade a questão do empoderamento feminino, da equidade racial. A demografia está mudando a ponto de ter um forte crescimento das populações da África e da Ásia, e isso impacta desenvolvimento, e também o envelhecimento da população, que amplia a centralidade do setor de saúde nesses desafios, né? E comércio e investimentos, eles são vetores muito relevantes para a gente contornar esses desafios. E o Brasil, ele se posiciona muito bem em várias dessas frentes. Primeiro porque a gente tem aí um Brasil que tem uma imagem de um parceiro confiável de negócios internacionais, né? E a gente procura na Apex fomentar isso. E o Brasil, ele é muito relevante porque ele é um país que reúne ambiente democrático, estabilidade macroeconômica, fornece segurança alimentar e segurança energética para o mundo, tem uma matriz elétrica, energética renovável e verde, conta com estabilidade geopolítica. A gente tem uma prioridade hoje governamental para novas tecnologias e indústrias e, por exemplo, no setor de saúde, a gente tem o nosso Sistema Único de Saúde, que é modelo para vários países do mundo. Então, o Brasil está muito bem posicionado para enfrentar esses 4 desafios. E a conexão com o G20 faz com que a gente dialogue a respeito dessas possibilidades também. Agora, Igor, por razões metodológicas até, né, o estudo que a Apex fez sobre o G20 não incluiu a União Africana e a União Europeia. A gente sabe também que são parceiros importantíssimos para o Brasil. E por isso a inteligência da Apex também tem estudos específicos sobre eles. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o perfil de comércio e investimentos na África, né? O Brasil, que tem tentado aí recuperar seu espaço na África, o próprio presidente Lula já foi à África depois que assumiu algumas vezes, tem buscado aí essa reaproximação com o continente africano. Queria que você falasse um pouco das exportações para lá, como é que elas estão evoluindo recentemente, como que as coisas estão acontecendo. Na verdade, eu acho que a gente precisa parabenizar os líderes do G20 pela inclusão da União Africana nas discussões. A África, ela tem uma relevância enorme na modelagem do futuro do planeta, né? Em 2050, a África deve ter uma população de 2,5 bilhões de pessoas. E essa expansão demográfica, ela deve ter muitas repercussões no próprio continente africano, mas no mundo como um todo. E coletivamente, os países africanos hoje são o 4º destino das exportações brasileiras. Em 2023, a gente teve um recorte no valor exportado para a África, e o Brasil já é o 14º fornecedor do continente. E o governo atual, ele tem uma ênfase muito grande no restabelecimento das nossas relações com o continente africano. Nos próximos meses, por exemplo, aqui na Apex, a gente tem um line-up aí de feiras internacionais na África Austral. A gente deve ter iniciativas na África do Sul, em Angola, com a FILDA, a Feira Internacional de Luanda, em Moçambique, com a Feira Internacional de Moçambique, a FACIM, trazendo compradores de diversas regiões e de outros países para esses mercados, para a gente discutir oportunidades de negócio. Além disso, a gente também está planejando executar iniciativas na África Ocidental, África Oriental, no norte da África. São 54 países, é um mercado complexo, heterogêneo, mas a gente está tendo cada vez mais prioridade nisso. O Brasil só tem 2% de participação nas importações africanas, então tem muito espaço para crescer. E em relação à União Europeia? A gente tem visto que, apesar do aumento recente das exportações, Brasil e a União Europeia têm perdido espaço nos respectivos mercados. Por que isso tem acontecido, hein? Acho que o primeiro é entender o contexto desse comportamento do ponto de vista histórico, né? Se a gente pegar mais ou menos 20 anos atrás, o Brasil tinha 2% de participação nas importações na União Europeia, hoje é 1,7%. E a União Europeia, em 2003, tinha 24% de participação nas nossas importações e hoje tem 16%. Então, ambos os mercados estão perdendo competitividade nos seus parceiros. Esse é um primeiro contexto que a gente tem que entender. Um elemento que foi fundamental para isso foi a competitividade asiática, né, que preencheu espaços importantes nas cadeias globais de valor. Então a gente teve a emergência de mercados como China, Coreia do Sul, o ASEAN e a Índia muito competitivos, que acabaram abocanhando espaços de competição nessa relação bilateral entre Brasil e União Europeia. A falta de acesso ao mercado é fundamental. E o acordo Mercosul-União Europeia é fundamental para que os produtos brasileiros possam ser mais competitivos no bloco europeu e vice-versa. A
A gente, por exemplo, sabe, tem um dado que entre 75% de tudo que a União Europeia compra do mundo advém de países com os quais ela tem acordo comercial. E esse restante, aí, os 25%, é dividido com gigantes como China, Estados Unidos e Rússia, que não tem acordo comercial com a União Europeia. O Brasil está muito espremido nessa competição, ele precisa se posicionar. Um terceiro elemento que também é uma ameaça à relação bilateral é o Regulamento Europeu Antidesmatamento e o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, que são as novas realidades regulatórias da União Europeia que tendem a impactar nossas exportações no curto prazo e, portanto, a nossa integração comercial como um todo. O lado bom é que a nossa relação de investimentos ela é muito forte e ela ajuda a sustentar a nossa relação de comércio. O investimento acumulado da União Europeia no Brasil registra 370 bilhões de dólares e eles representam 41% de todo o investimento que existe no Brasil hoje, do estoque total. Países como Espanha, França, Portugal, Alemanha e Itália, eles são muito relevantes nos investimentos produtivos na nossa economia. E a União Europeia é também, como um grupo, ela é o principal destino dos investimentos brasileiros, ela representa aí 36% de tudo que o Brasil investe lá fora. Portanto, temos desafios, mas a gente tem que estar baseado nas nossas fortalezas para tentar integrar. Agora, o sinal amarelo estamos perdendo espaço nas relações comerciais e como é que a gente reverte isso? A gente tem que dar prioridade para essa discussão para que a gente fomente a nossa integração comercial com a União Europeia. Igor, foi um prazer. Muito obrigada pelo seu tempo e sua disponibilidade de falar com a gente. Muito obrigado, Débora. E aí, Arão, tá sabendo mais sobre as principais economias do mundo? Agora sim, tô por dentro das principais economias do mundo. É só você se ligar no Apex Pod que você fica por dentro de muita coisa. Bom, aproveito para reforçar aqui que o estudo, o perfil de comércio e investimento dos países do G20, traz dados e análises macroeconômicas e de comércio entre Brasil e os países do grupo, além de informações sobre acesso aos mercados, investimentos estrangeiros. Está tudo no site da Apex Brasil, falei e repito, www.apexbrasil.com.br. Nesse documento, você que é exportador vai encontrar todas as oportunidades para exportar para esses países que fazem parte do G20. E eu convido você que está ouvindo a gente, para depois que terminar esse episódio aqui do Apex Pod, você possa também conferir esse documento lá no site da Apex, que pode ajudar bastante aí na sua jornada exportadora. E não só esse, mas também o Impulso das Exportações Especial G20. O Impulso das Exportações é uma publicação trimestral e a primeira edição deste ano teve como foco o G20. É isso, passa também nas nossas redes sociais, é só nos seguir no @ApexBrasil, estamos no Instagram, Facebook, no X, no YouTube e no LinkedIn. E segue a gente também na sua plataforma digital de áudio preferida, tá? E estamos no streaming aí direto, tá? Para acompanhar os próximos episódios e ouvir também os episódios que você, por acaso, perdeu, né? Não dá para perder os episódios do Apex Pod, meu amigo, minha amiga. E se você começou a ouvir a gente agora, já compartilha também aí com seus amigos, familiares, com quem você conhece que está pensando em exportar ou quer conhecer um pouco mais sobre o tema. E a gente se encontra então no próximo episódio, Arão? A gente se encontra sempre que você quiser, Débora. Tô aqui, tô contigo, tamo junto. Até! O presidente da Apex Brasil é o Jorge Viana e a diretora de negócios é a Ana Paula Repesa. Floriano Pêsaro é o diretor de gestão corporativa. A Helena Chagas é a gerente de comunicação, marketing e clientes e a editora-chefe desse podcast. E a Fernanda Cornius Monteiro Benevides é a coordenadora de comunicação. A produção e o roteiro são da equipe de comunicação da Apex Brasil e da Agência Impacto. Nesse episódio, os responsáveis foram Lucas Desconzi, Luísa Baruffi, Lorena Quintas e Débora Fortuna. Eu, Débora Fortuna, também apresento o episódio ao lado de Arão Prado, da Apex Brasil. A edição e sonorização é do Adalberto Lima, da Agência Impacto. Foi bem mais fácil contando com todo o apoio da Apex. Se não fosse a Apex, Graças à Apex, agora minha empresa está no mundo. Ficamos por aqui com mais um Apex Pod. Apex Brasil, olhando para todo o Brasil, impactando o mundo. Até a próxima!